Bom, quando eu digo que ele chegou preparadaço, primeiro item, já chegou arranhando um português, tentando puxar algumas palavras para o português, né? Ele é discípulo do Guardiola, que hoje até a Janaína, o Lofredo e a Fabíola estavam conversando sobre isso no Sport TV News. O Guardiola chegou à Alemanha falando alemão, mas ele estava num sabático, né? Nos Estados Unidos, já sabia que ia assumir o Bayern de Munique, dedicou ali, não sei, 6 meses ou 1 ano ao aprendizado do alemão, então chegou lá tirando essa onda. O Domi foi contratado semana passada, né? Não deu tempo de fazer um intensivão de português ainda, mas já se preocupou em puxar umas palavras. E eu até notei na entrevista que quando o raciocínio aprofundava, e isso é muito comum, né? Quando você está tentando falar outra língua. Quando o raciocínio aprofunda, você já não consegue mais dividir a sua atenção entre falar outra língua e passar a sua mensagem. Então ele ia mais para o espanhol mesmo, ele largava um pouco, mas já demonstrou essa vontade, ele quer se comunicar, né? E depois mandou muitos recados importantes para a torcida do Flamengo. Aí já tinha um, né? Olha, eu sei que para uma torcida gigante como essa, o importante é ganhar, mas eu tenho o meu estilo. Isso já é uma preparação que ele começa a fazer para a transição do que vai ser o Flamengo do Jesus para o Flamengo do Domi, né, Diego? Não, e é engraçado que você falou dessa questão do sotaque, né, do idioma. Ele falou que quer já um intensivão de português, já falou para os jogadores mesmo, ó, eu quero que vocês falem em português comigo para eu aprender o mais rápido possível. E se eu não me engano, ele falou que prefere vencer um jogo de 4-3 a vencer um jogo de 4-0. Foi isso que eu vi? Não. 4-3 a 1-0. A 1-0, entendi. Então tá. Prefiro fazer 4 gols, levar 3 e ganhar do que ganhar de 1-0, aquele 1-0 magro ali com aquele golzinho de bola parada, entendeu? A comparação era mais nesse sentido. Ele falar isso, que ele tem a consciência de, ó, se eu for jogar ofensivamente, eu também vou me expor. Isso. Então ele já tá falando, ele não tá querendo criar coisas aqui. Então ele já fala, olha, gente, eu vou jogar ofensivo, eu gosto de jogar ofensivo. Em alguns momentos o meu time vai se expor, mas o importante é ganhar com muitos gols, jogar bonito, e já tá jogando para a torcida, né? E eu acho que essa transição que ele tá falando do Jorge Jesus, que ele inclusive elogiou bastante o trabalho do Jorge Jesus, né? Ele quer fazer essa transição de uma forma lenta, até porque o elenco do time não mudou muito em relação ao time do ano passado, que conquistou praticamente tudo. Então, a importância dessa transição de estilo também, de uma forma bem estudada e gradativa, pode fazer com que o Flamengo se adapte também rápido ao estilo Domi Torren. Eu não vou nem me arriscar a falar o nome dele, eu vou chamar de Domi, que é mais fácil. Domi é mais fácil, porque quando eu li o nome pela primeira vez, na minha cabeça era Domenech Torrent. Sei lá por quê, né? A gente também aplica às línguas estrangeiras algum critério que a gente tem aí. E é exatamente o contrário, né? A tônica é diferente nos dois nomes. Então, eu tenho que dar aquela respirada, falar Domenech Torren e depois vamos de Domi, que já está querendo buscar essa intimidade também com o idioma, né, Aidan? Ele fez o dever de casa muito bem feito, dá para ver nessa coletiva, né? Primeiro ele chegou, eu tentei ficar ouvindo ele falando além do áudio, né, do intérprete, e dá para entender quase tudo, né? Assim, eu entendi ele melhor do que eu entendi o Jesus, aliás. Que o sotaque português de Jesus teve muito essa tinha hora que era bem difícil para mim. E aí, além disso, ele chegou dizendo meio que a torcida quer ouvir, né? Porque agora a torcida do Flamengo tá com o sarrafo lá no alto, porque ela, além de ter, né, comemorado todos os títulos que comemorou em 2019, comemorou com o futebol, eu não me canso de repetir, cuja palavra é exuberante. É o futebol mais bem jogado no Brasil em muito tempo. É um futebol exuberante, encantador, que você ficava fascinado vendo os jogos do Flamengo. Eu revi alguns jogos da pandemia, né, que os canais de esporte passaram jogos, né, antigos. Eu revi, por exemplo, o 5-0 do Grêmio, a vitória no Fla-Flu do segundo turno do Brasileiro. São jogos que você fica encantado com o futebol do Flamengo. Então, ele sabe ele entendeu o lugar em que ele está chegando. E aí,
ele está prometendo, pode ser um estilo ofensivo diferente do estilo do Jesus, há várias formas, né, de você atacar, não é uma só, mas assim, e aí mais uma diferença para os técnicos brasileiros, né, para a tragédia que o futebol brasileiro sofre com os seus técnicos, salvo uma ou outra exceção, que é assim, o que a gente poderia esperar de um técnico brasileiro? Eu respeito o trabalho do Jorge Jesus, mas eu tenho o meu estilo, tipo, quebrando o que o Flamengo tá tentando fazer. O Domi, o novo técnico do Flamengo, não, se mostrou reverente a tudo que o Flamengo conquistou e tudo que o Flamengo fez nos últimos seis meses em 2019, né? E fez muito bem de ser assim, porque ele pavimenta um terreno de mais tranquilidade para ele. E Barreto, outra coisa, pelo que se está desenhando para o Campeonato Brasileiro, quer dizer, primeiro, o Flamengo não é igual ao do ano passado. Eu acho melhor, pelo menos em termos de material humano para trabalhar. O elenco do Flamengo hoje é melhor que o elenco de 2019, né? Com as contratações do Pedro Rocha, do Michael, enfim. Por exemplo, dois adversários diretos do Flamengo na luta pelo título brasileiro, o Palmeiras perdeu o seu melhor jogador, que é o Dudu, e o Grêmio está a um passo de perder o seu melhor jogador, que é o Everton Cebolinha, que parece estar indo para o Benfica com o Jorge Jesus. E até onde a vista alcança, o Flamengo não vai perder ninguém, né? Falou-se aí, teve uma especulação em torno do Bruno Henrique, em torno do Gerson, mas não aconteceu nada por enquanto. Então, assim, o cenário é muito favorável ao Flamengo. Claro que pode dar tudo errado. O futebol está aí para isso mesmo, né? Eu, inclusive, tenho uma coleção de previsões aqui equivocadas no Redação Sport TV, que eu acho que a gente enchia um programa inteiro se fosse passar aí as minhas previsões equivocadas. Mas o cenário é muito favorável ao Flamengo. Agora, ainda falando de estilo, né, é claro que pintou uma pergunta sobre a ligação dele com o Guardiola, né, com quem ele trabalhou durante muito tempo, e ao responder essa pergunta, me parece que ele fez o maior carinho à torcida do Flamengo. Dá uma olhada. Eu falei com ele com frequência, porque além do relacionamento profissional, nós temos uma amizade. Quando ele soube do interesse do Flamengo, ele disse, não deixe passar. Eles são uma equipe que tem muita confiança, são um dos maiores equipes do mundo. Eles são um time mundial e é uma oportunidade única. É isso que o Pepe me disse, e ele realmente me motivou a aceitar esse desafio, porque é uma coisa que acontece uma vez na vida. Como é que ficou o torcedor do Flamengo ao ouvir isso, hein? Guardiola me disse para aceitar logo, porque é um dos 10 maiores clubes do mundo. Todo torcedor brasileiro, não vamos botar só o do Flamengo nessa conta não, né? Adora esse tipo de carinho, né? De dizer que o clube dele é conhecido no exterior, é respeitado, é visto como um dos maiores do mundo, né? E o Domi não só fez isso, como ainda botou o Guardiola para referendar essa opinião. O torcedor do Flamengo ficou enorme, maior do que já estava, né? Ninguém vai lá perguntar pro Guardiola se ele falou isso mesmo, né? Ninguém vai lá perguntar pro Guardiola se ele falou isso mesmo, né? Aí tem que confiar no cara. Vai todo mundo acreditar, migalhas dormidas do seu pão, como diria Cazuza, né? Vamos acreditar. Para que a gente vai conferir se o Guardiola falou ou não? A torcida do Flamengo fica tão feliz de ouvir que tá tudo certo. Mais um dever de casa, citar o Guardiola na entrevista. Ele fez uma lista e foi indo item por item, o nosso Domi. Não. E reforçar o Guardiola é a questão de que, assim, o Flamengo é o principal time que o Domi tá comandando. Assim, é uma oportunidade que ele tem de ter um elenco desse. Então, assim, citar o Guardiola dá ainda mais peso, talvez ao peso que ele ainda não tenha como técnico, né, exercendo essa função de comandante. Citar o Guardiola ainda dá mais peso nele nessa chegada. O que eu acho que pode ser curioso nesse Campeonato Brasileiro, que apesar de a gente ter o Flamengo como um elenco tão forte e realmente favorito para o título, a gente não tem um fator que contribuiu bastante para esse elenco forte ficar cada vez mais motivado durante os jogos, que é a torcida.
nesse momento, a gente não vai ter essa torcida do Flamengo lotando os estádios e motivando ainda mais o time, né? Então, a vencer cada vez mais, jogar cada vez mais bonito, ter esse retorno, esse carinho da torcida tão próximo, o Flamengo não vai ter. E aí eu queria, só para jogar uma pimentinha nesse nosso debate, será que a torcida vai fazer muita diferença no caso do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro? Será? Ou só o elenco vai fazer por si só e vai se manter motivado? Eu acho que essa questão de se manter motivado, jogo após jogo, sem a torcida, pode fazer com que outros times que não tenham elencos tão fortes assim consigam surpreender nesse Campeonato Brasileiro. O que vocês acham? Você sabe que eu acho que o Domi estava preparado até para isso, Diego? Porque ele falou assim, eu quero preparar o Flamengo para jogar no Maracanã e em qualquer outro estádio, mesmo diante de uma torcida adversária, do mesmo jeito. Quer dizer, ele também já pensou nessa coisa, né? De que ele não vai ter esse grande trunfo que o Jorge Jesus teve a seu favor, que foi a torcida do Flamengo lotando o estádio e fazendo música para treinador, que é uma coisa incomum no futebol brasileiro, né? Não tem muito aqui, né? Gente... Não, até tem, né, Barreto? Mas não é... mas não é essa, né? Não é nesse sentido do não carinho. É a favor. É outro tipo de música, né? Tem bastante música para treinador, inclusive, mas é no tom inverso. Mas esse é um fato muito importante, Aidano, para a gente observar no Campeonato Brasileiro, né? Qual vai ser o peso de não ter a torcida em jogar em casa ou não jogar em casa. Na Europa houve muitas distorções nas primeiras rodadas, depois a coisa já foi mais caminhando para o normal, né? Em termos de favoritismo, né? de quem joga em casa, mas eu acho que é claro que é um fator para a gente observar no brasileiro e que impacta muito no Flamengo. Se ele fez o dever de casa do jeito que ele parece ter feito, né, pela coletiva, ele também vai se preparar para isso, inclusive mantendo um dos grandes méritos da era Jorge Jesus, que era a pilha do time, né? O time entrava ligado no 220, todos os jogos, né? Então, assim, se ele fez o dever de casa como parece ter feito, ele vai conseguir manter essa motivação mesmo sem a presença da torcida, que é claro que pesa, especialmente para um clube como o Flamengo, né, que enfileirou aí estádio lotado durante o campeonato inteiro, né, enfim, sei lá, todos os maiores públicos, né, são do Flamengo, são de jogos do Flamengo. Então, assim, é claro que isso é um fator a ser considerado aí num campeonato que não vai ter torcida. Mas ainda assim, eu acho que a disparidade técnica do time do Flamengo torna ele muito favorito para ser bicampeão brasileiro. Ainda mais porque os outros clubes, à exceção do Atlético Mineiro, talvez, se enfraqueceram, né? Na verdade. E olha, gente, o torcedor do Flamengo ontem ganhou carinho no Brasil e em Portugal. Porque o Jorge Jesus também deu entrevista coletiva e fez uma linda homenagem à torcida rubro-negra, retribuindo o carinho que recebeu aqui. Vamos falar então com o Fernando Calais sobre essa reapresentação, né? É o Jorge Jesus voltando ao Benfica. Calais, bem-vindo à redação. Pois é, voltando como superestrela, né? Se no Brasil a gente teve que buscar, né, quem era o Domi Torrent, né? Ele está começando a carreira dele, foi assistente do Guardiola durante mais de 10 anos, né? Por outro lado, o Jorge Jesus não, o Jorge Jesus chegou já em Portugal com o papel de superstar, né? Teve uma apresentação lá, foi o homem do momento, só se fala dele nesses últimos 10 dias, 2 semanas em Portugal. E na apresentação ele prometeu bastante coisa, né? Ele prometeu uma revolução, falando aí, ó, como a gente pode ver essa frase, vamos arrasar, né? E já, como a gente viu aí, tá falando de contratação do Cavani, vamos falar do Everton Cebolinha, e ele falou que tá vindo para ganhar tudo, que ele acredita no novo projeto. Aproveitou para falou assim, ó, vamos jogar 3 vezes mais, né, que antes. E aproveitou também para fazer um pouco de média pro presidente, né, que fez de tudo para levá-lo de volta. A gente está vendo aí, ele tem umas cláusulas impressionantes. Se ele ganhar a Champions League, ele vai ganhar um bônus de 4 milhões de euros, né? É uma coisa impressionante. Mas é aquela velha história, vamos ver o que acontece. Ele chegou elogiando muito a diretoria, falou muito bem do Flamengo, desses momentos que ele passou no Flamengo, né? E que realmente só voltou porque era o Benfica e porque ele acreditava demais no projeto esportivo, que é o do clube dele.